Denúncia real dessa avó. O pai matou o marido e depois cometeu um crime terrível com ela. O vilarejo de São Antônio, com suas ruas de paralelepípedos e casas de cores vibrantes, parecia um morar tranquilo, mas havia sombras. Na pequena casa de Maria, uma avó de olhos cansados, o coração dela carregava o peso de uma verdade insuportável. Todos admiravam Felipe, seu filho charmoso, com seu sorriso encantador e habilidade em conquistar a confiança dos moradores. Ninguém imaginava a escuridão que se escondia atrás daquela máscara de simpatia. Ninguém sabia que, na calada da noite, ele era responsável pela morte de seu pai, um trágico acidente que Maria sempre se recusou a acreditar plenamente. O telefone tocava à noite, rasgando o silêncio e trazendo à tona memórias que ela preferia manter enterradas. E na mente inquieta de Lucas, seu neto curioso de apenas 10 anos, surgiram perguntas incessantes. Ele via seu pai ser aplaudido e respeitado, mas ouvindo sussurros nos corredores da escola, a inquietação crescia. Por que aqueles homens têm medo dele? Por que mamãe não fala sobre o avô? Ele decidiu investigar. As crianças têm um jeito especial de ver o mundo, desprovidas das mentiras que os adultos contam. Uma tarde, enquanto sua mãe estava no mercado, Lucas decidiu explorar o sótão. Ele subiu os degraus rangentes, seu coração batendo forte na expectativa do que poderia encontrar. Ao abrir um baú empoeirado, deparou-se com cartas amareladas, e ali estavam os segredos de sua avó. O que ele leu fez suas mãos tremerem. Não era apenas um acidente. Felipe tinha sido o autor de um crime terrível que não só ceifou a vida do avô, mas estava, de alguma forma, conectado a outros desaparecimentos que aterrorizavam o vilarejo. Lucas sentiu um nó na garganta. Desconcertado, ele desceu cuidadosamente, sem fazer barulho, guardando o conhecimento como um pesado fardo. O vilarejo estava em alvoroço. Pessoas comentavam sobre sombras que se moviam à noite, sobre gritos que chegavam a seus ouvidos, mas ninguém sabia de quem realmente deveriam ter medo. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, enquanto ele contemplava como proteger sua avó, que sempre sorriu, mesmo com a tristeza nos olhos. Maria, ao perceber o olhar perturbado do neto, sentiu um aperto no peito. Não podia deixar que Lucas descobrisse a verdade. Ele era a luz em sua vida, uma luz que se espalhava por todos os cantos escuros. Ao mesmo tempo, havia a pressão de se proteger do filho, de mantê-lo longe da escuridão que ele mesmo personificava. Como poderia escolher entre amor e a necessidade de proteger Lucas? O peso aumentava e a dor crescia. Então, naquela noite, enquanto a lua iluminava o céu, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido. O coração de Maria disparou. Com um misto de medo e curiosidade, ela atendeu. O que seria? O que mais poderia ser revelado? A verdade seria suficiente para curar as feridas que Felipe causou? Ei, antes de continuarmos, com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria prendeu a respiração ao ouvir a vibração do telefone. Um número desconhecido piscava sob a luz fraca da sala. O coração dela martelava no peito. Levou alguns segundos para conseguir atender. Alô? Sua voz tremia, mal conseguindo esconder o medo. Maria, uma voz familiar, mas estranha. Era uma mulher. A saudade, a dor e uma preguiça de esperança misturaram-se em seu coração. Sou eu, Helena. O mundo de Maria pareceu desmoronar. Helena? A amiga distante que havia se mudado há anos? Eu sei sobre Felipe. E sei mais do que você imagina. Um frio percorreu sua espinha. O que você quer dizer? O nó na garganta se apertou enquanto ela tentava manter a calma. Helena respirou fundo, como se estivesse selecionando as palavras. A verdade sobre seu filho é ainda mais terrível do que você pensa. Felipe tem uma conexão com tudo isso. Maria sentiu o estômago revirar. Conexão? Com o quê? E antes que pudesse formular a pergunta, Helena continuou. Eu não posso explicar tudo agora, mas ele fez mais do que você sabe. O que aconteceu com o seu marido não foi um acidente, não apenas isso. A voz dela vacilou. A noite em que ele morreu, eu estava lá. Eu vi. O coração de Maria disparou. O que você viu? Perguntou, já se sentindo em uma montanha russa de emoções. Enquanto isso, Lucas, do outro lado da sala, olhava sua avó com curiosidade. O olhar dele estava fixo nas expressões dela. O que estava acontecendo? Helena hesitou. Ele não agiu sozinho. Havia mais pessoas, e algumas delas ainda estão em São Antônio. Eles têm um plano. Cada palavra arrastava. Um peso que Maria não estava pronta para carregar. Um plano? Sobre o que estavam falando? Maria, você precisa ter cuidado. Felipe não é quem você pensa que é. Você precisa protegê-lo e a você mesma. O desespero na voz de Helena era palpável. Maria fechou os olhos, tentando processar tudo. Seu filho, o homem que era a sua vida, o pai que todos adoravam. Um criminoso? Eu não posso acreditar, Maria disse, sentindo as lágrimas escorrerem. Lucas se aproximou, puxando a mão da avó. O que está acontecendo, vovó? A inocência no olhar dele cortou ainda mais o coração de Maria. Não se preocupe, querido. Tá tudo bem. Ela forçou um sorriso, mas a verdade pesava. Com os olhos encharcados, voltou a focar em Helena. O que você quer de mim? A pergunta estava cheia de desespero. O que aquela mulher queria? O motivo de toda aquela ligação era uma bomba prestes a explodir. Eu preciso que você venha me encontrar. Há coisas que você não sabe. Verdades escondidas. Segredos que podem colocar você e Lucas em perigo. É sobre o avô dele.
é mais profundo do que você imagina. Um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A luz piscou e apagou, deixando o vilarejo mergulhado na escuridão total. Maria e Lucas se entreolharam, o medo impregnando o ar. O toque-toque do relógio na parede parecia ensurdecedor. Uma sombra escura passou pela janela e a sensação de being watched invadiu a casa. Maria, o grito de Helena, cortou o silêncio e uma nova revelação se formou na mente de Maria. Antes que pudesse perguntar mais, a ligação cortou. E silêncio parecia ensurdecedor, e Lucas segurou a mão dela, buscando consolo. Maria sabia que aquela noite mudaria tudo. Mas como? Olhando nos olhos do neto, ela percebeu que precisava agir, e rápido. Mas o que fazer? A incerteza amedrontava, devastava. Lucas perguntou: Vovó, tá tudo bem? Ela olhou para o escuro. Com o coração acelerado e uma palpitante sensação de que segredos perigosos estavam prestes a emergir. O que Helena sabia? O que Felipe realmente havia feito? O que estava por vir? Maria e Lucas permaneciam paralisados no escuro, a tensão subindo como uma onda avassaladora. O silêncio foi quebrado por um estrondo que ecoou pela casa, seguido de um grito abafado. Era como se o tempo tivesse parado. A imagem da sombra do telefone, pouco antes de a luz apagar, ainda dançava na cabeça de Maria, entrelaçada com o que Helena havia dito. Algo estava prestes a se desenrolar ali, e ela podia sentir. Vovó, o que foi isso? Lucas sussurrou, seu olhar cheio de medo, segurando mais firme a mão dela. O peito de Maria se apertou. Não havia mais como esconder a verdade. Ela tentou acalmá-lo, mas o coração pulsava no ouvido. Um chamado desesperado que ecoava confuso. Não se preocupe, meu amor. Vamos ficar aqui. Um barulho arrastado vindo de fora fez o coração dela disparar. As janelas eram sombras e a escuridão parecia engolir tudo. Lucas, fica quieto. Ela pressionou os lábios um contra o outro, tentando silenciar o maremoto que se formava. Mas então a porta dos fundos rangiu e uma figura emergiu na penumbra. Maria quase gritou, mas foi um toque suave no ombro que a fez olhar para o lado. Era Felipe. Ele estava ali, com um sorriso que não tocava os olhos, a frustração estampada no rosto. O que está acontecendo, mãe? Por que a luz foi embora? Maria sentiu um frio na espinha. Ele não parecia preocupado. Não parecia alheio às conversas, ao peso do olhar de Lucas, que agora estava encolhido atrás dela. Felipe, por que você não me avisou que voltaria de madrugada? Maria não sabia o que mais dizer. As palavras se embolavam na boca, mas a tensão no ar subia. Lucas se atreveu a falar. Pai, a vovó estava falando ao telefone com uma mulher chamada Helena. Felipe congelou. O olhar dele entrelaçou-se com o de Maria, e por um momento tudo ficou claro e turvo ao mesmo tempo. Helena? O que você sabe sobre ela? As palavras saíram de sua boca como um rosnado. Ele se aproximou da avó, mas Maria se interpôs. Ela sabe coisas sobre você, Felipe. O desespero transbordava. A conversa de minutos antes preenchia o espaço com peso. Ele riu, mas era uma risada vazia. Você sempre foi tão ingênua, mãe. Helena não sabe nada.
Ela está apenas maluca por atenção. Mas nesse instante, uma nova sombra se projetou na sala. Uma figura feminina apareceu na porta entreaberta e Maria sentiu seu coração parar. Era Helena, pálida como a lua em noite de escuridão, com os olhos cheios de tempestade. Você precisa ouvir o que tenho a dizer, Maria. Sua voz é um eco de urgência. Felipe se virou com fúria. O que você está fazendo aqui? Não pode entrar assim na minha casa. O tônus de sua voz cortou o ar como faca. Helena não cedeu. A verdade precisa vir à tona. Está em jogo muito mais do que você imagina. E naquele momento, as paredes pareciam tremer. Lucas, perdido entre os adultos, segurou uma almofada, indo contra a maré de tensão. O que está acontecendo? Seu tom era infante, mas a confusão era de um adulto. Pela primeira vez, Maria percebeu o quanto estava tensa, segurando uma verdade como um veneno. Sabia que aquilo ia além de Felipe e do crime. Havia algo mais obscuro que pairava na brisa pesada da noite. Helena caminhou para a frente. Maria, você não sabe. O que aconteceu com o seu marido? Houve um motivo por trás. O Felipe não matou apenas o avô. Ele fez parte de algo maior. Ele não é quem você pensa que é. Cada palavra saía com um peso que Maria mal podia suportar. E quando o queixo de Felipe se contraía em raiva, algo em Maria se despedaçou. Ela não sabia mais em quem confiar. E o que poderia ser mais terrível do que tudo? O que você quer dizer, Helena? A voz de Maria tremia, quase quebrada. Helena abriu a boca para responder, mas algo na expressão de Felipe a silenciou. Ele olhou para a mãe, um perigo contido em seu olhar. Você deveria ficar quieta, Helena. Não sabe o que está fazendo. A tensão crescia exponencialmente, como um gás prestes a explodir. De repente, com um rápido movimento, Felipe avançou, e o golpe que ele desferiu em Helena cortou o ar como um grito preso na garganta. Maria assistiu, congelada, o tempo desacelerando, percebendo que a aurora do caos havia chegado. E no interior dela, um novo sentimento se formava. Medos e desilusões brotando como monstros do escuro. Helena caiu no chão, e tudo que Maria pensou que sabia se despedaçou. Felipe, não! O grito ecoou pela sala. O que realmente havia acontecido? O que mais Felipe escondia? Cada pergunta incendiava o ar ao redor. No fundo, a certeza de que nada mais seria igual se solidificava, e a noite se tornava uma espiral de incertezas. A luz poderia nunca mais voltar. Maria ficou paralisada. Seu coração batia descompassado ao ver Helena caída no chão. Era como se o mundo tivesse desabado em cima dela. Felipe, o que você fez? Sua voz saiu como um grito sufocado. Mas o desespero só aumentou quando ela percebeu que a expressão no rosto de Felipe havia mudado. Ele estava satisfeito? Aquela não era a fúria de um homem agindo por impulso. Era um controle frio e calculado. Helena se contorcia, tentando levantar-se, mas a dor a dominava. Maria, ele não é quem você pensa. Você precisa acreditar em mim. A urgência na voz de Helena perfurava o ar pesado da sala.
Maria olhava para o filho, buscando nele uma resposta, mas encontrava apenas um olhar de raiva e desprezo. A trouxe aqui, mãe! Você e suas idiotas ideias de proteger o que não pode ser salvo. O tom de Felipe era como veneno, escorregadio e malicioso. Maria sentiu um nó na garganta. Por que ele estava tão alterado? O que havia mudado nele? Felipe, isso é loucura. Você pode se redimir. Maria tentava encontrar um jeito de alcançar o filho, mas seus passos voltavam-se inseguros. Lucas se encolheu atrás dela, tremendo, sem entender a gravidade da situação. Vovó, por que o pai está assim? Lucas, fique aqui. O pedido saiu em um sussurro, enquanto Maria limpava as lágrimas que ameaçavam cair. Nós precisávamos nos livrar dela, mãe. Era uma questão de tempo. Você sabia que ela podia contar tudo. A frieza na voz dele a paralisava. E nesse instante, a sombra escura que sempre esteve ali, mas que ela se recusou a ver, se tornava impossível de ignorar. Helen soltou um grito de dor agonizante, mas a coragem dela era visível. Maria, Felipe é parte de algo muito maior. Não é só sobre o que aconteceu com seu marido. É sobre o que ele ainda planeja. As palavras de Helena vibravam na sala como um sino apocalíptico. A sensação de um perigo iminente envolvia o ar. E então um tremor percorreu a casa. A luz piscou de novo e o chão sob eles vibrou. Foi quando a porta da frente foi arrombada e uma figura corpulenta entrou, seguido de outras. Era como um pesadelo tomando forma. Uma onda de sombras. Era um grupo. Homens de semblante sombrio e olhos frios. Um deles, mais alto e com um olhar mais aterrador, encarou Felipe. Você me decepcionou, Felipe. E agora a consequência chegou. Maria olhou para o filho. O sorriso desapareceu. Esse outro homem não era o estranho. Ele era alguém que Felipe parecia conhecer bem. Você não devia ter se envolvido, mas agora não podemos voltar atrás. O homem se aproximou de Helena, que se esforçava para se levantar. Você só complicou tudo, sua idiota. Agora você vai pagar. Não! Maria gritou, sentindo um pânico crescente. Tudo parecia se desintegrar. Felipe estava cercado, mas ainda havia uma tensão no ar que aterrorizava. O que eles querem de você, Felipe? O que está acontecendo? Maria viu a expressão de seu filho mudar. Agora, com uma ponta de desespero. Ele olhou para aqueles homens como se estivesse em uma armadilha. Você não entendeu, mãe. Não importa agora. Você sempre foi um empecilho. As palavras cortaram como uma faca, e naquele instante de vulnerabilidade, algo dentro de Maria se rompeu. Ela olhou para Helena, que conseguia se arrastar lentamente a pé ela com o silêncio noturno, um estardalhaço ensurdecedor. Alguém havia se atrevido a entrar, e a figura de Helena, na verdade, tinha um plano secreto. O que era? O que mais ela escondia? Em meio à confusão, Maria percebia que mal conhecia verdadeiramente os laços que a uniam à sua família. O que significava aquela ameaça sombria? Que segredos Felipe realmente guardava? Suas certezas se desfaziam como névoa, e enquanto as sombras invadiam o que restava de seu lar, Maria se viu em uma encruzilhada. O passado
e o futuro colidindo em um caos arrepiante e imprevisível. O grito de Helena ainda ecoava em sua mente. É sobre tudo isso, Maria. E Maria não sabia mais em quem confiar. A adrenalina tomou conta e a escuridão parecia querer devorar tudo ao seu redor. O silêncio se espessou enquanto Maria observava Felipe. As palavras de Helena ecoando na mente dela como tambores de guerra. O medo e a confusão tomavam conta, mas algo dentro dela acendeu uma chispa de coragem. Felipe, você precisa me explicar. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, mas a determinação crescia. Mas a resposta que veio não era o que esperava. Você não entende, mãe. Esta é a nossa chance de nos livrar de tudo isso. Ele se virou para os outros homens que se aproximavam. Seu olhar cheio de desdém e uma confiança sobrenatural. Vocês não precisam se preocupar. Está tudo sob controle. Mas, no fundo, Maria sentiu que a verdade estava prestes a se revelar. Antes que pudesse reagir, um dos homens se virou para Felipe e disse: Você sabe o que fazer. Não podemos perder mais tempo. O pacto deve ser cumprido. As palavras caíram como uma bomba sobre ela. Pactos? O que estava acontecendo? Lucas, que estava mais perto da avó, apertou a mão dela com força. Vovó, o que eles estão falando? Ele estava assombrado, e Maria olhou para ele, sentindo o desespero despedaçar seu coração. Não se preocupe, querido. Ela respondeu rapidamente, mas o olhar de Felipe vazava raiva. Mãe, se você não ficar quieta, você e Lucas vão se meter em grandes problemas. Ele advertiu. Seu sorriso descontrolado a aterrorizava. E no meio do caos, a adrenalina começou a subir. Então, uma luz piscou de novo e, em um instante, tudo pareceu congelar. O ambiente flutuou. Um verdadeiro estado de suspensão, até o estalo de um disparo ecoar pela sala. O som da bala cortando o ar era ensurdecedor. Maria virou a cabeça, apavorada. O peso em seus ombros parecia aumentar a cada segundo. Não, gritou Helena, mas a cena se desenrolava devagar, como uma fita que se desenrola lentamente, enquanto o homem que havia disparado arregalava os olhos ao perceber o que fizera. Maria piscou e, em um piscar de olhos, o corpo de Helena caiu. O mundo pareceu desmoronar. Helena! Maria gritou. A dor e o choque eram indescritíveis, e ela se ajoelhou ao lado da amiga, as mãos tremendo, enquanto seu coração se despedaçava. O que estava acontecendo? Uma dor cortou o ar, e as palavras de Helena tomaram a forma de eco. Mas o que ninguém esperava foi quando Helena, que parecia ter perdido a vida, levantou lentamente a mão e, com um esforço, apontou para Felipe. Você não pode confiar nele. Ela parecia lutar com cada sílaba. Começou a se manifestar ao redor dela, o que deixou todos perplexos. A sala ficou paralisada. O olhar de Felipe se distorceu e o desespero ficou evidente em seu rosto. Virou-se freneticamente para os homens. O que vocês fizeram? Aquele que havia disparado começou a tremer, os olhos cheios de medo. O pacto estava quebrado. Ele sussurrou e uma tensão crescente envolveu o ar. Os homens ao redor
começaram a recuar, como se uma carga invisível os empurrasse para trás. A atmosfera era pesada e a realidade distorcida. Maria olhou para Lucas e, com um nó na garganta, percebeu que tudo havia mudado. Vamos, Lucas! Agora tinha um tom de urgência. Mas antes que pudesse se mover, um rugido forte irrompeu do exterior e a casa tremeu. As paredes pareciam falar, ressoando com o grito de Helena. Não! O grito de Filipe era quase animal. Você vai nos condenar. Ele avançou, mas uma bruma inexplicável começou a envolver os homens, puxando-os para um lugar que Maria não conseguia entender. Ele olhava para a mãe. O desespero tomava conta de seu rosto. Mãe, precisamos ir agora. Mas a revelação havia quebrado a confiança que ela tinha nele. As peças da história se moviam rapidamente e Maria sabia que o que pensava saber sobre sua família nunca foi verdade. A sombra ao redor de Helena crescia e, em um movimento inesperado, ela se levantou, agora em pé, mas com uma aura sobrenatural. Você precisa entender, Maria. A verdade está além disso. E enquanto sua voz enchia a sala, Maria viu algo brilhar nas profundezas da escuridão. Era uma arma, o mesmo tipo que tinha sido usado para ferir Helena. Em um instante, tudo se transformou. Quem era ela realmente? E quem era Felipe? A confusão dominou Maria, enquanto os homens pareciam entrar em um transe coletivo, perdendo a própria definição do que eram. Não é só sobre o passado. A voz de Helena soou como um lamento distante, tragicamente consciente. E em meio a tudo isso, a pergunta mais grave surgiu na mente de Maria. Qual era o verdadeiro pacto que Filipe havia feito? Tudo com o que se importava parecia desmoronar. E o que quer que estivesse acontecendo ali era apenas o começo. A noite ainda guardava segredos sombrios. E Maria não sabia se conseguiria enfrentar a verdade que vinha à tona. O que mais estava prestes a se revelar? A incerteza envolvia tudo como um véu escuro. Maria observou a expressão de Filipe se transformar em uma mistura de medo e fúria. O pacto não pode ser quebrado, gritou um dos homens, o que tinha disparado. O ambiente estava carregado de um medo palpável, e por um instante tudo parecia congelar. As vozes embargadas e os ecos das ameaças pairavam no ar como uma tempestade prestes a explodir. Ela sentiu o coração disparar. Helena, ainda em pé, parecia lutar contra uma força invisível. Maria, você precisa fugir. Mas as palavras saíam entrecortadas e a sombra ao redor dela parecia dançar, quase viva. A tensão crescia e, pela primeira vez, Maria percebeu que Helena não era só uma vítima. Havia uma força nela que estava além da compreensão. Fuja! Para onde? Eles estão em todas as partes. Felipe rosnou, seu olhar maníaco fixo na mãe. Você não entende. Estamos todos em perigo. Somente eu posso proteger você e Lucas. A voz dele tremia, mas a determinação estava lá, como uma faca afiada, prestes a cortar tudo. Helena se esforçou para se erguer,
E então, uma luz intensa irrompeu da escuridão. Era um brilho ofuscante que começou a envolver Helena. Maria fechou os olhos, incapaz de olhar diretamente. O som de gritos e lamentos se misturou ao estrondo que parecia vir de dentro da própria casa. O que está acontecendo? Maria sussurrou, o pânico crescendo. Ela vai libertar tudo isso. Um dos homens murmurou para si mesmo, enquanto se afastava, como se presumisse o que ocorreria a seguir. Os outros começaram a recuar, o horror estampado em seus rostos. E, de repente, o chão sob seus pés começou a tremer. As paredes vibravam, como se a própria casa estivesse viva e grudenta. Maria abriu os olhos e viu Helena cercada por uma luz radiante, quase sagrada. "É hora da verdade!" gritou ela, e a sala inteira pareceu encolher, e a luz se expandiu, e o quarto foi engolido por uma claridade ensurdecedora, como se o mundo estivesse se desintegrando. E foi nesse momento, quando todos estavam hipnotizados, que o inesperado aconteceu. Uma nova figura emergiu da luz, uma sombra ficando mais definida. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela se parecia com Maria. O queixo dela era idêntico e os olhos, um espelho distorcido de sua própria imagem. Maria ficou paralisada, o nó na garganta se apertando. Não pode ser. As palavras saíram em um sussurro. "Sou eu, Maria, a verdade esquecida." A mulher falou, e o tremor na voz parecerá familiar. Era um eco do passado, uma parte dela que ela não sabia que existia. O chão se aquietou e a sala ficou em silêncio, enquanto as cabeças se viravam em sua direção. "Quem é você?" Felipe perguntou, seus olhos se arregalando, o medo agora misturado à confusão. Lucas estava agarrado à avó, seus olhos brilhando em uma mistura de medo e curiosidade. E a mulher continuou: "Eu sou a razão do seu sofrimento, a mãe que você não conheceu. E é por isso que Felipe está ligado ao que está acontecendo." O golpe foi como um punhal, um grito preso na garganta de Maria. E a imagem de sua infância desmoronou. As memórias a abandonaram e todo o peso de segredos apagados desabou sobre ela. "O que você quer dizer? O que você fez?" Ela mal conseguia falar, as lembranças atropelando-se em sua mente. Felipe não é só seu filho. Você deve entender, Maria. Ele faz parte de um legado que se estende por gerações." O desespero tomou conta daquelas palavras, e a expressão de Felipe se encheu de raiva. "Cale-se! Não preciso de seus jogos agora." Mas a tensão apenas aumentou. Ele precisa saber a verdade. Há mais em jogo do que apenas você e seu pacto. Os desaparecimentos, a morte, tudo está interligado. E você não venceu, Felipe. Está prestes a perder tudo. As palavras da mulher infiltraram-se como veneno, e Maria encarou o filho, agora com um novo senso de urgência. Quais segredos Felipe escondia de verdade? O que essa aparição significava? Maria sentiu o chão tremer sob seus pés novamente, e a dúvida a consumiu. O que mais havia que não sabia? O que estava por vir?
A figura masculina que havia atirado fez um movimento brusco. Não podemos deixar isso acontecer. O conflito repentino irrompeu a tensão e a sala estava prestes a explodir. Maria sentiu que a tempestade não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer, e a revelação de uma nova realidade começou a moldar o futuro de sua família, de uma forma que nunca poderiam imaginar. A luz estava quase ofuscante e o tempo parecia ter parado. Maria arregalou os olhos, observando a figura que se parecia com ela. A mulher tinha o mesmo olhar, o mesmo jeito de mover a cabeça. O choque era palpável. Quem? Quem é você? Maria mal conseguiu pronunciar. Maria, você precisa entender. Estou aqui para proteger você e Lucas. A mulher ecoou, e as palavras reverberaram como uma batida de tambor. Maria sentiu um arrepio por todo o corpo. Você não pode confiar no Felipe, gritou Helena, ainda deitada no chão, seus olhos se esforçando para permanecer abertos. No mesmo instante, uma onda de eletricidade atravessou a sala. Felipe, em um estado de desespero, olhou para a mãe e a nova figura, sua expressão se contorcendo em confusão. Mãe, quem é? Essa mulher? O que está acontecendo? O desespero em sua voz deixou claro que ele não estava preparado para essa revelação. Eu sou você, Felipe, a mulher afirmou, agora um pouco mais próxima. E a revelação bateu forte no coração de todos. Eu sou parte de você. Eu sou a razão pela qual você faz o que faz. Seu pai. Ela hesitou, tomando fôlego. Seu pai era um homem perigoso e você herdou essa linhagem. Felipe, você não é apenas um filho. Você é lei de um pacto eterno. Os gritos e lamentos ficaram em silêncio, enquanto as palavras penetravam na mente de Maria. Tudo começou a fazer sentido, mas também não fazia sentido algum. Felipe olhou para a mulher com uma mistura de raiva e confusão. O que você quer dizer com pacto? Eu não quero isso. O desespero dele se misturou com a raiva. Você pode não querer, mas está destinado a isso. A mulher se aproximou ainda mais. Sua presença era impositiva. Seus atos têm consequências, Felipe. Há forças que estão prestes a desmoronar sobre nós. Você deve decidir de que lado está. O tom dela causou frisson. E foi nesse ponto de tensão que tudo se desmoronou. De repente, a porta da frente foi arrombada. Entraram homens armados, com fisionomias desconhecidas, mas que exalavam uma sensação de poder. Felipe se virou, horror moldando seu rosto. Não! Eles não podem estar aqui! O pacto não estava ativo! O tempo parecia encolher, e Maria sentiu o pânico subir por sua espinha. O que está acontecendo, Felipe? O medo na voz dela era transparente, e Lucas, atrás dela, se encolhendo, olhava com olhos grandes, cheios de confusão. Um dos homens avançou, seus olhos frios fixos em Felipe. Você se esqueceu das regras? Você não pode se esconder para sempre. Ele sorriu, um sorriso que nunca chegou aos olhos. E antes que alguém pudesse reagir, a verdadeira reviravolta aconteceu. A figura que se parecia com Maria levantou a mão, e uma onda de energia percorreu a sala. Os homens congelaram,
como se fossem feitos de pedra. Queremos saber a verdade, Felipe. O que você realmente esconde? A voz dela ressoou como um trovão. Felipe estava em silêncio, sua fúria apagada pela revelação e pelo temor. Eu não fiz nada. Ele ganhou o desespero tomando conta de sua postura. Mas Maria podia ver que havia algo mais, uma sombra dos seus próprios segredos pingando de sua pele. Mas o que aconteceu em seguida a fez perder o chão. Helena, ainda no chão, começou a convulsionar. Ele não é quem você pensa, Maria. O que ele fez, ele está ligado a todos os desaparecimentos. As palavras explodiram como um balão prestes a estourar. Os homens que haviam entrado pararam, como se aquelas palavras de Helena fossem um sinal. Maria sentiu uma turbulência dentro dela. Eu não posso acreditar. O ar estava pesado. Cada fatia daquela verdade era como uma lâmina. Lina não era só uma amiga, mas uma parte do quebra-cabeça. E Lucas, seu neto, observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu nunca quis machucar ninguém. Felipe murmurou, seus olhos lacrimejando. Mas Maria não podia mais confiar. A conexão entre eles parecia mais um abismo do que uma ponte. Fuja, Maria. É a única maneira de protegê-lo, Helena gritou. Mas Mary não conseguia se mover. A escuridão estava se aproximando. Quem era Felipe de verdade? O que mais se escondia atrás de sua fachada encantadora? A resposta estava prestes a emergir. Mas o que mais poderia acontecer? E quando a verdade finalmente iria se revelar, um estrondo repentino ecoou pela casa. A luz piscaram e Maria viu, ou achou que viu, uma sombra se esgueirando pela sala, um ser alado movendo-se. Com uma agilidade que parecia sobrenatural. Com isso, tudo se despedaçava em torno deles. A confusão tomou conta do ar, e em um último golpe inesperado, Maria sentiu que a conexão com Felipe estava prestes a mudar para sempre. E aqueles primeiros passos em direção ao que estava escondido poderiam custar mais do que qualquer um poderia imaginar. A luz ofuscante parecia dançar em torno de Helena, e o ar estava pesado, quase elétrico. Maria sentia seu coração disparar. Aquela figura que se parecia com ela estava prestes a revelar algo vital, mas o medo tomava conta. O que mais poderia ser revelado? O que mais Felipe havia escondido? Felipe, você deve ouvir, a mulher exclamou, agora mais perto, segura de si. Mas ele estava parado, os olhos arregalados, travado entre uma mistura de incredulidade e pânico. Mãe, tudo isso é uma loucura! Você não pode acreditar nela! Ele gesticulou, desesperado, tentando desvendar a confusão que se formava. Helena, mesmo no chão, conseguia manter sua aura de determinação. Maria, ele precisa assumir a verdade. Não é só um filho. Ele é parte de uma linhagem que não pode escapar. Aquela afirmação cortou como uma lâmina. Maria estava prestes a gritar, quando um estrondo atingiu a casa, fazendo tudo tremer. O coração de Maria parou. As paredes pareciam querer se desintegrar e, de repente, a porta se abriu com força. Vários homens armados entraram, cada um fixando seus olhares em Felipe,
como vultos da noite. O líder, um homem, corpulento com um sorriso maligno, pisou à frente. Ah, Felipe, nós sabíamos que você estava escondido aqui. O pacto vai ser renovado um jeito ou de outro. Felipe virou-se, a raiva lhe consumindo. Você não pode, eu não quero fazer parte disso. Mas o foco de atenção estava em Helena. O que você fez com ela? Os homens olhavam-o com ameaçadora curiosidade. E então algo inesperado aconteceu. Helena, ainda buscando força, levantou uma mão com dificuldade, e uma luz irrompeu dela, mais intensa do que antes. Vão embora! Você não controlam isso! E num movimento poderoso, os homens recuaram. Mas o líder riu, um riso cruel. Você acha que pode salvar seu amigo? O pacto não foi apenas quebrado. Ele foi selado desde o começo. E um silêncio sepulcral tomou conta. Maria olhou para Felipe, que estava agora com uma expressão de incredulidade. O que você escondeu, Felipe? O que é esse pacto? Ele olhou para a mãe, um último fio de bravura se esvaindo. Helena estava se levantando, agora com uma força que parecia sobrenatural. Maria, você se lembra do que aconteceu com seu marido? As palavras dela golpearam Maria com toda a força de uma revelação provocada. E então a bomba caiu. Felipe, não teve um acidente. Foi você. Você matou seu pai. As palavras ecoaram pela sala. Cada sílaba um golpe profundo. O tempo parecia parar. O olhar de Felipe se transformou em puro terror. Não, não pode ser! Eu não me lembro! A verdade despedaçou suas defesas e uma angustiante confusão tomou conta do ambiente. E Maria, ao perceber o que estava diante dela, viu tudo desmoronar. As memórias da infância, o sorriso do filho, tudo estava interligado por um fio tênue de tragédias passadas. Então, na confusão que se estabelecia, um dos homens se virou para Felipe. Você não pode fugir de quem você é. O legado que você carrega não pode ser ignorado. Ele avançou e os outros o seguiram. A tensão era palpável. Era como se um jogo extremamente perigoso estivesse sendo jogado diante dela. Maria gritou, agarrou Lucas e tentou se afastar, mas o ambiente começou a girar. A figura da mulher obcecada pela luz começou a desaparecer enquanto Felipe olhava para sua mãe com uma mistura de raiva e um pedido silencioso por ajuda, uma súplica em seus olhos. Você nunca deveria ter voltado. O líder disparou e Maria percebeu que tudo estava se desenrolando em um fio de destino já traçado. Uma linha que, uma vez cruzada, não tinha volta. A sala estava cheia de ecos de revelações, e Maria soube que a verdade não era só devastadora, mas enredava tudo ao seu redor. Felipe! Não! Ela gritou, mas a escuridão estava abrindo espaço para o que estava por vir. E enquanto os homens se aproximavam, Maria continuou em sua corrida. Um impulso avassalador em direção à saída, mas tudo estava envolto no desconhecido. Lucas estava atrás, mas o que mais poderia acontecer? E entre o caos, a última frase de Helena ecoou em sua mente como um sino. O futuro depende de sua escolha, Maria. Escolha sabiamente. E o que ela realmente sabia sobre seu filho?
O que Felipe escondeu em seu passado? Era hora da verdade, e o cenário estava prestes a desmoronar ainda mais. Maria olhava para Felipe, a confusão estampada no rosto dele. Uma tensão pesada pairava na sala, e o ar estava carregado de expectativa. O homem corpulento riu. Um som seco e cruel que ecoou entre eles. Você não pode fugir do que é, Felipe. O pacto foi selado quando você nasceu. Felipe estava pálido, as mãos tremendo. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para a mãe, buscando um pingo de apoio, mas ela não sabia se devia ficar do lado dele ou de Helena, que jazia no chão. Suas palavras ainda reverberando na mente dela. O nó na garganta de Maria começou a apertar ainda mais. O que você quer dizer com pacto? A figura que se parecia com ela soltou uma respiração pesada, como se estivesse portando um segredo insuportável. A linha do tempo está se encurtando, e você deve entender. O que aconteceu com seu pai não foi um acidente. Felipe, ele não pode escapar dos passos que o levaram até aqui. E você, Maria, deve aceitar sua parte na história também. Antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela casa. As paredes tremiam e as luzes piscavam freneticamente. O grupo de homens armados parecia hesitar, confuso com o que estava se desenrolando. A atmosfera estava carregada como uma tempestade prestes a estourar. E no meio desse caos, uma atenção repentina se voltou ainda mais para a entrada. E então, a desgraça se concretizou. A porta da frente foi aberta com violência e um novo grupo de figuras entrou. Um deles, um homem alto e de olhar gélido, avançou com uma confiança que deixava todos paralisados. Você não entendeu nada, Felipe. O pacto que você tem com eles não é só sobre você. Ele apontou para Felipe e um mar de ameaça preenchia o ambiente. É sobre sua mãe e sobre tudo que a envolve. Maria sentiu um frio na espinha. Sobre mim? O que você quer dizer? Os olhos dela se arregalaram de horror. O olhar apavorado de Lucas se transferiu da avó para o pai. O ambiente estava em uma crescente onda de alucinação. E com um gesto brusco, o homem alto fez um movimento que cortou o ar. Ela percebeu que algo estava prestes a se desenrolar. Algo que mudaria tudo. Você sabe qual é sua verdadeira origem, Maria? Ele sorriu, um sorriso que gelava a alma. Seus pais? Eles não eram quem você pensava. Na verdade, você é muito mais valiosa do que imagina. As palavras dele eram uma faca, cortando a compreensão que já era frágil no coração de Maria. O que ele queria dizer? O que mais estava envolvido em toda essa confusão? Sua mente girou em um turbilhão de perguntas. Mas antes que pudesse processar uma única resposta, o homem alto se virou para os outros e, em um movimento rápido, revelou uma arma. Um tiro ecoou e o som reverberou por toda a parte. Maria mal teve tempo de reagir. Uma sombra se moveu horrivelmente e Helena caiu de novo, agora com um ferimento no peito. Não! O grito de Maria ressoou, a dor atravessando seu coração. Felipe estava congelado, seus olhos fixos na cena, enquanto o homem continuava a avançar sem emoção. Você não deveria ter se envolvido, Helena. Seu tempo acabou. O que era essa conexão? Maria não estava disposta a perder outra vez.
A confusão tomou conta. Quem eram essas pessoas? O que realmente ligava cada um deles? Vá! Agora! As palavras de Helena cortaram o ar, mas o caos era uma onda avassaladora. Como poderiam escapar de tudo isso? A revelação da origem de Maria, combinada com a traição de Filipe e a brutalidade dos novos homens, deixou um rastro de incerteza e desespero na sala. Maria segurava Lucas com força enquanto faziam entender que o que descobriram não era só uma história triste. Era uma teia complexa de segredos que envolvia não apenas o que tinha acontecido no passado, mas também o que estava por vir. Diante daquela revelação, o que mais seria revelado? E no tremor do momento, Maria soube que precisava encontrar uma resposta, não só sobre como proteger Lucas, mas sobre quem ela realmente era no meio daquele labirinto de traições e verdades amargas. O que vinha a seguir seria uma luta pela sobrevivência. E a linha entre quem era amigo e inimigo poderia se desfazer diante de seus olhos. Mais perguntas surgiram, e agora as sombras do passado estavam mais do que real. Eram um presente aterrador. Maria sentiu o chão sob seus pés se desestabilizar enquanto a realidade ao seu redor se desmoronava. A expressão de Filipe estava repleta de desespero, a raiva se transformando em uma tristeza profunda. Mãe, eu não sabia sobre o pacto. Por favor. Ele estava quase chorando, mas a confusão entre amor e ódio o deixavam paralisado. Helena, mesmo ferida, lutava para se erguer. Filipe, a verdade está dentro de você. Pare de correr. Você não pode escapar. Sua voz era a única corda de esperança em meio a todo esse caos. Mas a presença dos homens armados era um pesadelo, e os olhares deles eram gélidos como um punhal. Você acha que pode nos deixar fora desse jogo? O homem alto que liderava o grupo se aproximou, o sorriso malicioso nos lábios. O pacto é você, Filipe. Agora é hora de escolher. O desejo de liberdade misturava-se ao medo nas sombras do ambiente. E em um movimento abrupto, ele apontou a arma para Filipe. Maria gritou: Não, Filipe! A palavra saiu como um sussurro agonizante. Mas nesse instante, a conexão de mãe e filho transcendeu. O medo e a dor. Felipe olhou nos olhos da mãe, e naquele olhar, Maria viu uma fagulha de determinação. Ele não iria deixar que a história se repetisse, não enquanto ela estivesse ao seu lado. Eu escolho proteger a minha família, Felipe gritou, sua voz vibrando com uma nova força. Ele se virou para os homens, a bravura superando a fraqueza. Vocês não vão me controlar mais. E com um movimento rápido, ele se lançou em direção ao líder, o punho cerrado. A batida de seu coração ecoava com cada passo determinado, e a sala parecia encolher ao seu redor. Maria, por sua vez, segurava Lucas com firmeza, pronta para correr e protegê-lo a qualquer custo. Enquanto o choque atravessava a sala, uma luz intensa envolveu Helena, e ela levantou-se devagar, como se uma energia sobrenatural a erguesse. Filipe, juntos, lute! A voz dela soava envolvente. E naquele momento, Maria sentiu um crescimento inesperado de esperança. Filipe avançou, e a imagem de seu passado o atingiu com força. Lembranças afloraram,
e ele viu não apenas a dor, mas todo o amor que sua mãe sempre depositou nele. Ele não poderia deixar tudo acabar ali. Os homens hesitaram, confusos. Mas Felipe seguiu em frente. Então a explosão de luz foi avassaladora. Helena liberou uma onda de energia que transformou o ambiente. As sombras se dissiparam e a sala ganhou vida. O cheiro do medo se misturava à sensação de liberdade que começava a brotar. Os homens recuaram, perplexos. Não deixem eles saírem, gritou o líder. Mas a força da luz era irresistível. Os olhos de Felipe brilharam e, com um grito emotivo, ele cortou as correntes do passado. Eu sou mais forte do que isso. E com uma determinação renovada, se lançou na direção oposta. E Maria, segurando Lucas, fez a mesma escolha. Elas correram em direção à saída, em busca de liberdade. E quando finalmente atravessaram a porta, o ar fresco da noite abraçou seus rostos. A sensação de alívio e triunfo inebriava. Enquanto olhavam para trás, vendo a casa se desvanecer em sombras. Mas o que viriam a seguir ainda era uma incerteza. Vamos ficar bem, Maria sussurrou para Lucas, mas a dúvida no fundo de seu coração persistia. Eles estavam livres agora, mas o que ainda esperava por eles no mundo lá fora? E enquanto caminhavam sob as estrelas, a verdade ainda pairava no ar, como uma névoa. O mundo deles nunca mais seria o mesmo, e a sombra do passado ainda os acompanharia. Mas juntos enfrentariam o que estivesse por vir. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Não deixe de comentar suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.